Qual é o significado da volta de Jesus? Porque tem pessoas que custam a acreditar que um evento dessa natureza, que um evento de uma envergadura jamais vista, possa de fato acontecer. Porque faz 2000 anos que Jesus disse que vai voltar, e ainda não aconteceu. O que é então essa volta? Por que ele vai voltar? Voltar para onde? Ou voltar de onde? Voltar para quem? As palavras de Jesus em João capítulo 14, que eu queria que você abrisse, por favor, sua Bíblia. João capítulo 14. Vamos ler os versículos 1 a 3, que diz assim. João capítulo 14. Vamos ler os versos 1 a 3. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Diga comigo, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus vai voltar da casa do Pai, para onde Ele foi preparar lugar para mim e para você. Diga amém. Por isso que nós somos chamados para pensar sobre essas coisas, para meditar sobre essas coisas. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: portanto, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o verso 2 diz: pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Quanto tempo você gasta pensando nas coisas aqui da terra? Todo mundo tem que pensar nas coisas da terra. É evidente, é natural, é necessário. Mas quanto você gasta ouvindo, meditando, pensando nas coisas do céu? Porque as coisas aqui da terra, elas são passageiras, elas vão passar. Mas as do céu, elas são eternas. Eu creio que Deus deseja, irmãos, que todos nós sejamos prósperos. Eu creio literalmente nisso. A Bíblia fala: desejo de Deus que você seja uma pessoa próspera. Mas nós corremos um sério risco quando nós nos acostumamos com a prosperidade, quando a gente se acostuma com o crescimento, e nós tentamos, construir o céu aqui na terra, enquanto o nosso horizonte é apenas o aqui na terra, é se dar bem aqui, é se esforçar, e todo mundo precisa fazer isso, se esforçar, trabalhar, fazer melhor, se superar, faz parte da sua tarefa aqui na terra, de não só de sobreviver aqui nesse planeta, mas revelar a glória de Deus através da arte que Ele colocou em você. Seu trabalho é uma arte, o que você faz deve ser algo artístico para Deus, porque Deus é um Deus de beleza, Deus é um Deus de alegria, Deus é um Deus de prosperidade. Mas nós precisamos, portanto, pensar nas coisas do céu como a Bíblia Sagrada o descreve.
Eu cresci numa cidade pequena do interior, até os 14 anos de idade. E eu cresci numa igreja que cantava os hinos dos salmos e hinos. Quem aqui se lembra dos salmos e hinos? Hein? Rejane e Eric estão aí. Então, eles sabem. Edinaldo também é do tempo dele, né? Mas eu me lembro também de uma canção, de um hino que dizia assim: céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo. Lá eu quero ver meu Salvador. Céu é um lugar para onde vou. O céu é um lugar maravilhoso. Na minha infância, irmãos, essa era uma mensagem poderosa. Porque para uma minoria evangélica naquela época, que não tinha poder político nem econômico, mas que cantava o céu, isso era poderoso. Hoje os evangélicos são o grupo que mais cresce no Brasil. Nós penetramos todas as classes sociais. Agora nós temos posses, temos representatividade, nós temos bens, nós temos inclusive poder político e econômico. Mas quando nós chegamos a esse ponto, nós corremos um risco, somos tentados a não cantar mais sobre o céu. Até porque, para muitos, o céu já é aqui na terra. Você já viu alguém dizer assim? O céu é aqui mesmo, ou o inferno é aqui mesmo. Porque para eles, o horizonte deles é só isso. É o que eles conseguem enxergar, é o que eles conseguem avistar com os olhos naturais e com o seu pensamento natural. Para muitos, não cantamos ou não precisamos mais cantar, ou nos esquecemos de cantar sobre o céu, sobre a parousia, que é a palavra grega designada para a volta de Jesus. Jesus nos advertiu, irmãos, sobre vários perigos. Um deles, sobre o perigo das riquezas. Ele nos advertiu sobre o perigo do amor ao dinheiro e o perigo da apostasia, que é a perda da fé. Você já deve ter ouvido de alguém, ou a história de alguém, que ia muito bem, ou que começou muito bem, mas que ao longo do caminho começou a prosperar, começou a galgar degraus da vida social, econômica. Pessoas que começaram a se dar bem na vida, começaram a ganhar dinheiro, a ganhar prestígio e a ser reconhecido pelo seu trabalho, e de repente, é claro que essas coisas não acontecem de repente, mas em algum momento eles deixaram os caminhos do Senhor e passaram a viver apenas para si mesmos. Pessoas que deixaram de seguir o Senhor para curtir a vida. A pergunta, entretanto, fechando essa introdução, é: se Jesus voltasse hoje à noite, se a trombeta que nós acabamos de cantar soasse hoje à noite, enquanto você dorme, você estaria preparado? Ou melhor, se hoje à noite o seu coração parar de bater e você tiver que se encontrar com Deus, você está preparado? A palavra de Deus diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque a primeira vinda, irmãos, de Cristo, ela encontra-se amplamente registrada em todo o Antigo Testamento. E ela aconteceu exatamente como estava prevista. No entanto, há 5 vezes mais textos prevendo e documentando a segunda vinda de Jesus do que a primeira. Se a primeira aconteceu exatamente como havia sido prevista, qual a probabilidade que você acha que a segunda vai acontecer? 100% de probabilidade. Portanto, quando nós falamos sobre a vinda de Jesus, algumas perguntas, e as pessoas fazem essas perguntas, sobre
Como é que vai ser isso? A primeira delas é quando? Quando será a volta de Jesus? A Bíblia diz claramente que nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus falou isso porque um dia ele estava assentado com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, no Mateus 24. Seus discípulos se aproximaram e perguntaram: mestre, quando vai acontecer essas coisas? Quando sucederão essas coisas? E que sinais acontecerá da tua vinda? Verso 36 ainda do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz a eles, aos discípulos: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Não acredite em ninguém que marcar a volta de Jesus. As pessoas que já marcaram, não teve jeito, né? Por quê? Porque ninguém sabe. Jesus disse: ninguém sabe, só o Pai. Quais serão os sinais então? Jesus disse que a gente não sabe o dia e nem a hora, mas ele disse que a gente pode identificar os sinais. Sinais chamam a atenção para uma proximidade. E há alguns sinais que Jesus menciona, inclusive nesse capítulo 24 de Mateus. O primeiro sinal é que haverão muitos falsos cristos e falsos profetas. Não sei quantos se lembram aqui do reverendo Moon. O reverendo Moon era um sul-coreano, fundador de uma igreja, de uma seita chamada Igreja da Unificação. E ele dizia que um dia Jesus apareceu para ele, chorou no ombro dele e disse: eu falhei na minha missão. É piada, né? Eu falhei na minha missão. E pediu a ele, Jesus dizendo para o reverendo Moon: por favor, me ajude a terminar essa obra. O reverendo Moon morreu em 2012, aparentemente sem terminar a obra. Jesus disse, versículo 5, Mateus 24: porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tinha muita gente seguindo o reverendo Moon, que era um bilionário e atraía, muita gente por isso. O verso 24, capítulo 24 também diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Um outro sinal que precede a vinda de Cristo são as guerras e os rumores de guerras. Você pode dizer: mas sempre houve guerras. É verdade, sempre houve guerras no mundo, mas nunca houve tantas guerras e de tamanhas proporções como as que aconteceram do século 20 para cá. Guerras de conflitos de grandes proporções, como as que aconteceram no início do século passado, 2 grandes guerras mundiais que mataram mais de 100 milhões de pessoas. É um dado estarrecedor. Juntando todas as guerras que já houveram na terra, no mundo, não dá isso. Ou seja, há um aumento, sim, significativo de guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6 diz: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Um outro sinal que precede sua vinda são pessoas viajando pelo mundo todo. Pasme, é verdade. E o conhecimento, a tecnologia que está se multiplicando numa velocidade incrível. Todos os meios de transporte moderno que você conhece, carros, aviões, etc., foram todos eles inventados nos últimos 100 ou 120 anos. E eles permitem então que os homens, as pessoas se movam rapidamente de um lugar para outro. Você pode sair daqui de manhã, à noite, e dormir no outro lado do mundo, num avião que vai muito rápido. Esse texto está lá em Daniel, capítulo 12, verso 4, que diz: quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro,
até o tempo do fim. Muitos correrão e de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. E vai se multiplicar ainda muito mais pelos próximos dias e anos, se Deus assim o permitir. E aí um último sinal que quero dar hoje é um outro sinal que precede a vinda de Jesus, são os dias semelhantes aos dias de Ló e aos dias de Noé. O Senhor Jesus falou isso em Lucas 17, verso 26, ele diz: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Irmãos, não há nada errado em comer, beber, se divertir, casar, comprar, vender, plantar, edificar. Não há nada errado nisso. O problema é quando isso se torna a única preocupação do ser humano. O problema é quando isso se torna o seu Deus. O problema é quando o homem tira Deus do trono, do centro, e se torna o centro de tudo. Essa é uma geração extremamente marcada pela distração e viciada em entretenimento. Essa geração vive para se divertir. Gastam o seu dinheiro procurando se divertir. Não há nada errado em se divertir. Aliás, eu falo isso sempre aqui para os líderes dessa igreja. Nós estamos servindo a Deus nos divertindo. Deus é divertido. Sabia disso? Jesus é divertido. Mas esse não é o centro da nossa vida. Nós estamos fazendo a vontade de Deus se divertindo. Nós não estamos se divertindo fazendo qualquer outra coisa. Portanto, há duas características muito importantes que nós já podemos ver nos nossos dias, muito clara, e que Jesus está dizendo aqui nesse texto, é que Deus destruiu o mundo com as águas do dilúvio, porque a terra estava completamente corrompida e cheia de violência. Você acha que a terra está cheia de violência hoje? Sim ou não? Muito sangue sendo derramado, sangue inocente. Mas Deus também destruiu Sodoma e Gomorra por causa da sua depravação e por causa da sua impiedade. Sodoma e Gomorra se tornaram, até hoje, são símbolo de depravação, um símbolo de impiedade. Mas sabe, tem uma revelação que talvez você não se lembra ou talvez não tenha visto ainda. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 6, ele diz que, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Gênesis 13, 13, o Senhor diz: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E ainda Ezequiel 16, 49, diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Olha aqui mais uma vez o Senhor falando sobre a tarefa, a missão que todos nós temos. E essa missão, irmãos, é de cada um de nós. Antes que você fale que alguém não está fazendo, ou que a igreja faz ou não faz, ou que o governo faz ou não faz, essa é uma responsabilidade pessoal, individual. Você está fazendo? Você consegue amparar o pobre e o necessitado? Você não vai conseguir amparar todos os pobres e todos os necessitados, mas você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa, sim ou não? Sim ou não? Como será então a vinda do Senhor? Vimos aqui os sinais que precedem, mas como será? A Bíblia diz que primeiro a vinda do Senhor será como um relâmpago, ou seja, será de repente e será rápido. Mateus 24, 27, Jesus continua falando para os seus discípulos, ele diz:
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A trombeta vai tocar e vai acontecer assim, num abrir e fechar de olhos. É isso que Paulo fala. Num abrir e fechar de olhos, todos nós, os mortos em Cristo, serão transformados, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e todos juntos sairemos para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Que coisa maravilhosa. Segunda coisa, como será numa hora em que a gente não espera? Irmãos, isso aqui é terrível, né? Uma hora em que a gente não espera. Muitos não vão estar esperando, mas eu profetizo que você vai estar esperando. Mateus 24, 44, o Senhor diz: por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Veja só, a gente corre o risco de se acostumar com os sinais. Os sinais estão aí, dei só 4 aqui, mas tem mais. Os sinais estão aí: guerras, rumores de guerras, falsos profetas. Mas você começa a se acostumar com isso. É sinal, mas já faz anos que é assim. E aí a gente começa a ficar despreocupado, ou não presta atenção e não espera. A palavra está dizendo, Jesus está dizendo, que essa hora não pegue você de surpresa. Nós precisamos estar esperando todo dia, toda hora, todo minuto. Você vai dormir, Senhor, será hoje? Você acorda, Senhor, será hoje? Você continua fazendo sua vida como se Jesus nunca viesse, nunca voltasse, mas você também continua vivendo como se Ele voltasse daqui a pouco. Isso significa estar preparado. Diga amém. Como será? Terceira coisa, será de alegria para uns e de tristeza para outros. Uns se alegrarão porque é o tempo da redenção, outros ficarão muito tristes porque será um tempo de julgamento. Jesus voltará e se assentará no trono. Jesus não vem mais para uma manjedoura, Ele vem para um trono. Ele matará o anticristo com o sopro da sua boca e colocará todos os reinos da terra debaixo dos seus pés. Ele vem para reinar, irmãos. Diga amém. Vale a pena fazer parte desse reino, vale a pena ser governado por esse rei, porque Ele não só é o nosso rei, mas Ele nos chamou para sermos reis com Ele. Nós somos reis e sacerdotes juntamente com Ele. Mateus 25, 31, o Senhor diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com Ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. O Senhor virá para se assentar no trono. A Bíblia diz que quando Ele voltar, visivelmente, pessoalmente, Ele não vai enviar um anjo na frente, Ele virá pessoalmente, visivelmente. Os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, lá em Jerusalém, e todo mundo vai ficar sabendo na terra, porque as redes sociais vão dar a notícia em momento, em tempo real, o acontecimento mais extraordinário que esse planeta já viu. Mas a última pergunta que a gente faz, eu queria responder hoje, e para mim é a mais importante de todas, é: como estar preparado para a volta de Jesus? Porque você pode saber sobre isso, pensar sobre isso, meditar sobre isso, você pode saber sobre discernir os sinais da sua vinda, você pode saber muito sobre isso, o que Jesus falou sobre isso,
Mas a pergunta é: como estar preparado para se encontrar com Jesus? Primeira coisa, comprometa-se com uma vida de santidade. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, o verso 4, ele diz: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Diga amém. Isso é comigo, isso é com você. Diga: nós somos da luz, nós não somos das trevas. Esse dia não vai nos pegar de surpresa. Amém? Verso 8 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e você não fomos destinados para a ira. Diga amém. Ei, você está aí? Você não foi destinado para a ira. Você não vai sofrer a ira de Deus. Você tem certeza que você está vivo aí? Você está ouvindo? Quem serão destinados à ira, irmãos? Aqueles que não obtiveram salvação em Cristo. Aqueles que nunca entregaram suas vidas a Jesus e reconheceram que são pecadores. Para esses está reservado o dia da ira do Cordeiro. Romanos 13, versículo 11 diz, Paulo ainda escreve dizendo: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Todos aqueles que não são guiados pelo Espírito são vencidos pelos desejos da carne. O dia da prestação de contas, irmãos, e essa todos nós vamos passar, inclusive os cristãos, os salvos, seremos julgados não para condenação, mas seremos julgados para galardão. No entanto, todos nós precisamos saber que a palavra de Deus diz em Hebreus 12, 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Irmãos, não funciona chegar para Jesus e dizer: Jesus, você me desculpa, você sabe que a carne é fraca, você não leva mal não, mas eu não dei conta, era mais forte do que eu. Sabe que nós não teremos desculpa diante de Deus? Paulo está dizendo aqui: precisa desenhar ou não? Acho que não, né? E não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. A carne é forte, irmão. A carne é uma força poderosa. As paixões que Paulo fala, ele vai usar muitas vezes essa palavra: despojai-vos, arranca essa roupa suja, joga fora. Jesus chega a invocar o princípio do eunuco. Olha, se vocês não conseguem dar conta disso, se tornem eunucos. Ele estava falando de casamento, estava falando de divórcio e outras coisas em Mateus 19. Mas ele está dizendo: olha,
Você não consegue? Vira eunuco. Porque é melhor entrar no reino dos céus eunuco do que não sendo, ficar dando desculpa de que não pode, não consegue, é mais forte do que você. Quantas pessoas eu já vi? Quantas pessoas já tive oportunidade de ao longo desses muitos anos de ministério? A pessoa dizer, pastor, eu não consigo, é mais forte do que eu. Não dou conta. E é verdade, eu sei que é mais forte do que você. O pecado é mais forte do que você, só não é mais forte do que o Espírito Santo. O Espírito é suficiente para você vencer o pecado. Não há como, irmão. Se você quer estar preparado para receber Jesus, encontrar com Jesus, isso é coisa de vida ou morte. Não brinca com o pecado. Pecado é bom, pecado é gostoso, pecado é atraente, pecado atrai a gente. Mas o Espírito Santo é aquele que, se você é dependente dele, vive debaixo da orientação dele, da direção dele, você não vai ser escravo do pecado, porque Jesus já nos libertou. Diga amém. Como está preparado? Primeira é, comprometa-se com uma vida de santidade. O segundo é, mantenha-se num estado permanente de alta expectativa quanto à sua vinda. Irmãos, não pode ser só, Jesus voltou, cantamos hoje, o mercado está vazio, vai ser uma confusão, não sei o quê. Aí depois você volta para a sua vida secular, sua mente secularizada, humanista, onde você é o centro, Deus é apenas um despachante que a gente consulta de vez em quando para nos dar alguma coisa que a gente está precisando. Deus não é isso, irmãos. Esse mundo é apenas uma chuva que a gente está passando aqui. Mantenha-se num estado permanente de alta expectativa quanto à sua vinda. 2 Pedro capítulo 3, ele diz, uma vez que tudo será assim desfeito, falando da vinda do Senhor, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Bom, você olhando ao seu redor, não dá vontade assim de dizer, Senhor, acaba com esse negócio aqui, vamos viver num lugar de justiça, num lugar decente, um lugar com gente decente. Dá ou não dá? Você vê tanto pilantra ao seu redor, não é verdade? Tanta gente má, tanta maldade, tanta crueldade, tanta intenção má. É o mundo posto no maligno. E quando você olha ao seu redor e só vê isso, você mergulha num poço de infelicidade terrível. Mas a Bíblia diz que um dia haverá novos céus e nova terra, e neles habita a justiça. Nós vamos habitar nesse reino de justiça. E essa justiça significa um reino de equidade, um reino onde tem, não é só um lugar maravilhoso, é um lugar onde as relações humanas, e nós não seremos humanos como humanos hoje, seremos glorificados, teremos corpos glorificados, teremos relacionamentos abençoados, como Deus imaginou desde o começo. Na parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus, é o único livro, né, o único evangelho que menciona essa parábola, diz que as virgens eram 10 virgens, 10 prudentes e 10 loucas, 10 imprudentes. As virgens prudentes, elas tinham azeite na sua lâmpada. Então, a expressão para definir aquelas virgens prudentes é que elas estavam apercebidas. O que é se manter num estado de expectação permanente? É estar apercebido, é estar pensando nisso, é estar conectado. Aquelas prudentes viviam
desde que o noivo disse que ia voltar, elas permaneceram nesse estado de expectação diária, todo dia, e por isso elas entraram com o noivo para as bodas do Cordeiro, enquanto as imprudentes ficaram para trás. Esse estado, irmãos, escute só, olhe para mim, esse estado de percepção permanente é medido pela quantidade de azeite que tem na sua lâmpada. Quanto de azeite tem na sua lâmpada? Quanto mais cheia tiver a sua lâmpada, maior é a sua expectativa quanto à volta do noivo. E quanto menos tiver, menor é a sua expectativa em relação à volta do noivo. Todos os estudiosos da Bíblia concordam em dizer que esse azeite aqui é um símbolo do Espírito Santo. Quanto do Espírito Santo você tem na sua vida? Você é cheio, você tem só um pouquinho, ou você está vazio? Quanto você tem do Espírito Santo na sua vida? É esse azeite, é esse óleo. E por último, como está preparado? Vivendo uma paixão desafiadora pelo cumprimento da grande comissão. Amados, a única razão pela qual nós estamos aqui ainda nessa terra, porque nós já fomos salvos, sim ou não? Você já foi salvo? Se não foi, vai ser salvo hoje, agora. Jesus quer que todos sejam salvos. Mas a única razão da gente estar aqui não é porque a gente tem que fazer muita coisa. O que a gente tem que fazer mesmo é o quê? É levar outros a se tornarem semelhantes a Jesus. Estamos nos preparando para tomar posse de um reino. Lembre-se disso. Você não está se preparando para sobreviver aqui na terra, pagar contas e depois se aposentar numa boa. Isso faz parte também da vida, mas a sua e a minha principal razão de estar aqui é porque nós estamos nos preparando agora para tomar posse de um reino. Mateus 25, Jesus continua falando para os discípulos, verso 34, ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino. Entrai na posse do reino. Olha aqui mais uma vez Jesus falando do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você tem noção do que te espera? Você tem noção do reino que está esperando por você? Infelizmente a gente não tem muita noção, ou felizmente, não sei, senão a gente caía duro só de ver de tanta coisa maravilhosa, né? O apóstolo Paulo disse que foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis a quem não é lícito aos homens referir. Paulo diz: nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Jesus está definindo tudo isso aqui numa palavra: um reino. Jesus vai dizer naquele dia: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas só tomarão posse desse reino aqueles que estão se tornando semelhantes a Jesus, que se arrependeram dos seus pecados, que ouviram e obedeceram Jesus quando disse: alguém quer vir após mim, todos os dias, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você está seguindo Jesus ou está seguindo o seu curso, sua vida, pedindo a Jesus para abençoar a tua vida? Você está seguindo Jesus, renunciando sua própria vida, tomando sua cruz? Ou você carrega a cruz que você escolheu e você diz: Jesus, vem me ajudar a carregar a minha cruz? Quem disse que essa cruz que você está carregando, Jesus quer que você carregue? É isso que significa ser semelhante a Jesus, ser discípulo dele. Mateus 28, 19, Jesus disse para os discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações, e ainda mais, ensine-os
a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Irmãos, não dá para a gente escolher algumas coisas para obedecer e as outras não. Você quer estar preparado para receber Jesus, para ouvir a trombeta? É tempo da gente obedecer e viver uma paixão desafiadora de cumprir a grande comissão. 1 João 3, verso 2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como